Uma manhã extraordinária em Nazaré. Era um amanhecer calmo na pequena vila de Nazaré, onde dois corações sonhavam com uma vida simples, sem imaginar o destino grandioso que os aguardava. Maria, sempre amável, estava no mercado quando encontrou José, um carpinteiro dedicado. Bom dia, José, ela disse com um sorriso. Bom dia, Maria, ele respondeu, ajustando cuidadosamente uma peça de madeira que preparava para o festival. Apesar da simplicidade do encontro, ambos sentiam uma alegria especial na presença um do outro. Mal sabiam eles que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O mensageiro celestial, naquela tarde, enquanto Maria se preparava para suas tarefas, uma luz brilhante iluminou o quarto. Uma figura majestosa apareceu. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Eu sou Gabriel, enviado por Deus. Você foi escolhida para dar à luz um filho. Ele será chamado Jesus e seu reino não terá fim. Maria, embora assustada, respondeu com fé: Eu sou serva do Senhor. Que tudo aconteça conforme a sua vontade. O momento era imensurável. A humildade de Maria encontrou-se com o plano divino de Deus, marcando o início de uma jornada que mudaria a humanidade. O dilema de José. Quando José soube da gravidez de Maria, sua mente foi tomada por dúvidas. Ele a amava profundamente, mas as circunstâncias eram difíceis de compreender. Em uma noite de oração, ele pediu orientação. Senhor, não sei o que fazer. Por favor, mostre-me o caminho. No silêncio da madrugada, o mesmo anjo que visitara Maria apareceu para ele em um sonho. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebida é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Ao despertar, José sentiu paz e convicção. Ele sabia que devia estar ao lado de Maria, não importando os desafios. A visita a Isabel pouco depois, Maria viajou para visitar sua prima Isabel, que mesmo em idade avançada também estava grávida. Ao vê-la, Isabel exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Maria, tocada por essas palavras, respondeu com um cântico de louvor: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A conexão entre as duas mulheres foi um lembrete poderoso de que, para Deus, nada é impossível. Lição de fé e esperança. A história do nascimento de Jesus nos ensina a importância da fé, mesmo diante de situações incompreensíveis. Tanto Maria quanto José enfrentaram desafios que exigiram coragem e confiança em Deus. Às vezes, os planos de Deus podem parecer misteriosos, mas como nos mostra essa narrativa, eles sempre levam a algo maior e mais significativo. Que possamos aprender com o exemplo de Maria e José, confiando que mesmo nos momentos de incerteza, Deus está conosco, guiando-nos com amor e propósito. O retorno a Nazaré. Após 3 meses de convívio repleto de apoio mútuo, Maria despediu-se de Isabel. A viagem de volta a Nazaré era marcada por reflexões profundas. Será que José conseguirá entender completamente o plano de Deus? Pensava Maria, enquanto atravessava os campos ondulantes. Ao chegar à vila, foi recebida por olhares curiosos, mas também por sorrisos familiares. Maria, você voltou, disse uma vizinha, enquanto as crianças corriam para cumprimentá-la. Apesar da acolhida calorosa, havia um misto de ansiedade em seu coração. Precisava contar a José tudo o que havia acontecido e, ao mesmo tempo, precisava confiar que ele também seria guiado pela fé. A confirmação divina José, ao avistá-la, correu até Maria. Seu coração estava dividido entre a alegria de vê-la novamente e o peso das dúvidas que ainda carregava. Maria, você está bem? Como foi sua visita a Isabel? Perguntou ele, tentando esconder sua preocupação. José, ela respondeu, segurando suas mãos. Tenho algo importante para compartilhar. O anjo me visitou e confirmou que o filho que espera é o Messias. Sua missão será salvar o mundo. José, embora ainda confuso, respirou fundo. Lembrou-se do sonho e da mensagem de Gabriel. Não tenha medo, José. Isso é obra de Deus. Ele segurou as mãos de Maria com mais firmeza e disse: Eu estarei ao seu lado, não importa o que venha. Confiaremos juntos em Deus. Os desafios em Nazaré. A notícia da gravidez de Maria logo se espalhou por Nazaré. Algumas pessoas olhavam com desconfiança, murmurando pelas ruas. Você ouviu sobre Maria e José? É uma situação estranha, comentavam. Apesar das dúvidas e julgamentos ao redor, Maria e José mantiveram a serenidade. Em suas orações, encontravam força para enfrentar a desconfiança dos outros. Eles sabiam que estavam cumprindo um propósito maior, ainda que poucos entendessem isso naquele momento.
O decreto de César Augusto. Pouco tempo depois, um novo desafio surgiu. Um mensageiro do rei anunciou que todos deveriam viajar para suas cidades de origem para participar de um censo ordenado por César Augusto. Para José, isso significava uma longa jornada até Belém, a cidade de sua linhagem, justo no momento em que Maria já estava prestes a dar à luz. Maria, a viagem será difícil, mas não temos escolha, disse José. Farei tudo para cuidar de você no caminho. Maria, com a fé inabalável que sempre a acompanhava, respondeu: Onde você for, eu irei. Deus está conosco. A difícil jornada a Belém. A viagem para Belém foi longa e cansativa. Maria montava em um jumento, enquanto José caminhava ao seu lado, garantindo que ela estivesse confortável. A paisagem desértica parecia se estender infinitamente, e o frio das noites era cortante. Apesar das dificuldades, os dois encontravam consolo em pequenas bênçãos. O nascer do sol, que aquecia seus corpos, os riachos onde podiam se refrescar e as estrelas brilhando no céu, como um lembrete do plano divino que os guiava. A chegada em Belém. Quando finalmente chegaram a Belém, a cidade estava lotada de viajantes. José bateu de porta em porta procurando um lugar para ficar, mas ouviu repetidamente: Estamos cheios. O cansaço nos olhos de Maria era evidente, e José começou a se desesperar. Senhor, orou ele, nos ajude a encontrar abrigo para essa noite. Finalmente, um estalajadeiro os atendeu com compaixão. Tenho apenas um estábulo, mas está limpo e pode protegê-los do frio. José agradeceu com sinceridade e juntos eles se dirigiram ao humilde estábulo, onde palhas e animais lhes fariam companhia na noite mais importante de suas vidas. A lição que perdura, a jornada de Maria e José, é um lembrete poderoso de que a fé é uma bússola nos momentos de incerteza. Mesmo enfrentando julgamentos, desafios físicos e dúvidas internas, eles confiaram no plano de Deus, encontrando força no amor que os unia e na missão que lhes foi confiada. Assim como Maria e José, somos chamados a perseverar, acreditando que, mesmo nas situações mais difíceis, há um propósito divino sendo cumprido. Que possamos aprender a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de demonstrar fé e encontrar a paz no amor de Deus. A noite mais importante. Na tranquilidade do estábulo, o som dos animais parecia orquestrar um hino de paz. Maria, sentindo que o momento havia chegado, segurou a mão de José. É hora, José. Nosso filho está para nascer. José, nervoso, mas determinado, preparou o lugar o melhor que pôde, usando palha limpa como cama e o seu manto para aquecer Maria. A luz de uma estrela brilhante parecia iluminar suavemente o espaço, como um farol celestial marcando a chegada do Messias. Naquele momento sagrado, Jesus nasceu. Maria segurou o bebê em seus braços, sentindo uma paz indescritível e uma alegria que transcendia o mundo. José, ao olhar para a criança, ajoelhou-se, tomado por um sentimento de reverência. Ele é mesmo o Filho de Deus, disse com os olhos marejados. Maria respondeu suavemente, e ainda assim ele veio como o mais humilde dos homens. Os primeiros visitantes, enquanto Maria e José contemplavam o recém-nascido, pastores que estavam nos campos próximos, receberam uma mensagem extraordinária. Um anjo do Senhor apareceu-lhes em meio à noite, cercado por uma luz gloriosa. Não tenham medo, disse o anjo. Eu trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é o sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma multidão de anjos apareceu, cantando: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Cheios de emoção, os pastores deixaram seus rebanhos e correram para Belém. Ao chegarem ao estábulo, encontraram exatamente o que o anjo havia descrito: Maria, José e o bebê Jesus, deitado em uma manjedoura. Eles caíram de joelhos, louvando a Deus pelo milagre que presenciavam. Maria, com um sorriso sereno, os acolheu. Vocês também fazem parte dessa história, disse ela. A visita dos sábios dias depois, enquanto José arrumava o estábulo e Maria cuidava de Jesus, uma nova visita trouxe mais um momento marcante. 3 homens vindos do Oriente, conhecidos como magos, chegaram seguindo a estrela que brilhava intensamente. Cada um deles carregava um presente especial: ouro, incenso e mirra. Viemos adorar o rei dos judeus, disse um dos magos, curvando-se diante de Jesus. Maria e José ficaram maravilhados com a devoção daqueles homens, que haviam viajado de tão longe guiados por sua fé. Os presentes que trouxeram não eram apenas valiosos, mas também simbólicos. O ouro representava a realeza de Jesus, o incenso indicava a sua divindade, e a mirra, usada em embalsamamentos,
antecipava o sacrifício que ele faria. Uma lição de humildade e fé. A chegada de Jesus ao mundo foi marcada por simplicidade e humildade, mas também por sinais inconfundíveis de um propósito divino. Ele não nasceu em um palácio, mas em um estábulo. Não foi recebido por reis e nobres, mas por pastores e homens sábios que reconheceram sua grandeza. Essa história nos ensina que Deus opera de maneiras inesperadas, usando o comum para realizar o extraordinário. Assim como os pastores e os magos, somos chamados a reconhecer o que é verdadeiramente importante. Não a riqueza ou status, mas a fé, o amor e a entrega a um propósito maior. Que possamos carregar essa mensagem em nossos corações e nos lembrar de que a humildade e a confiança em Deus podem nos conduzir à verdadeira paz e alegria. E assim, naquele pequeno estábulo em Belém, começou a maior história de todas. A história do amor incondicional de Deus pela humanidade, que transformaria o mundo para sempre.